tarde. Bem-vindos a mais um webinar de Transportes e Negócios, desta vez dedicado ao tema da visão para o Plano de Recuperação Económica e Social do Alvi 2020-2030. Um mês, mais dia, menos dia, foi o tempo que António Costa Silva demorou a escrever cerca de 140 páginas que informam este documento. Na altura, convidado em princípio de junho, logo chamado de para-ministro, entregou o documento no passado dia 5 de julho. E ontem foi o momento da apresentação pública do documento. Ontem o documento foi apresentado publicamente, já era conhecido, já andava a circular, e hoje aqui estamos nós, num webinar, numa iniciativa de transportes e negócios, para uma primeira reflexão sobre as propostas e a visão de António Costa Silva no que aos transportes, à logística e à mobilidade particularmente interessa. Para isso, tenho comigo como convidados Daniela Carvalho, investigadora e consultora na TIS-PT, Álvaro Costa, investigador e consultor na Prémio, António Belmar da Costa, diretor executivo da Asport, António Dalmatins, presidente executivo da FAP, e Tomás Leiria Pinto, presidente da AFECIT. Agradeço a todos a disponibilidade para estarem aqui connosco para refletir sobre isto. E vamos começar pelo princípio. Enfim, isto é uma conversa, não é um debate propriamente dito, muito menos é uma conferência, portanto não haverá apresentações formais de nenhum dos nossos convidados e, portanto, peço-vos a todos que intervenham na justa medida do que tenham para dizer sobre isso. E vamos começar então pelo princípio, pela escolha de uma pessoa. O Governo optou por convidar uma pessoa única para delinear esta estratégia. Outros países, que nós sabemos e que vocês sabem também, adotaram alternativas, nomeadamente Espanha e França, que convidaram a haver task force compostas por dezenas de pessoas, dezenas de especialistas, dezenas de técnicos para pensarem uma estratégia para saírem daqui. Eu perguntava-vos por aí, não está em causa, portanto, o nome da pessoa, necessariamente, mas pelo método atingido. É bastante, foi uma boa escolha por uma pessoa só delinear este projeto? Bom, o método é discutível, como todos os métodos são discutíveis. Obviamente que, sendo uma pessoa só, acelera, é mais rápido e depende menos de consensos de outros para poder avançar com um trabalho, com algo feito. Mas, por outro lado, tem sempre o inconveniente de ter uma visão pessoal, normalmente de uma única pessoa, com pouco tempo para discutir, para rever assuntos com outras pessoas e, obviamente, nesse capítulo o documento corre sempre o risco de reduzir-se, cá está, a uma visão unipessoal, o que não é sempre é bom. E lá iremos depois, mas, por exemplo, na nossa área ligada mais aos portos, à parte marítima, no fundo, os transportes marítimos e portos, nota-se isso, quer dizer, o documento está pobre, mas depois falarei mais um pouco sobre isso. Professor Álvaro Costa, o que é que nos tem a dizer sobre isso? Eu também partilho da mesma opinião, quer dizer, às vezes é melhor, não são as grandes equipes que normalmente dão os melhores documentos, porque depois é preciso negociar muitos consensos. Portanto, no caso concreto, é uma visão de uma pessoa que integrou muito conhecimento e, portanto, integrou muitas perspectivas de muita gente. Nota-se que está muito ligado aos responsáveis do governo pelas políticas e, portanto, ele integrou muitas ideias e muitos projetos que estavam a ser pensados, e, portanto, integrou-os num documento comum em que ele se revê nisso, e isso percebe-se, porque está bem justificado, do ponto de vista teórico, mas também eu acho que depois, portanto, há questões que eu não me revejo no documento, em alguns aspectos que depois também falaremos mais à frente. Posso? Falaremos mais tarde. Daniela, também está muito habituada a trabalhar em equipas multidisciplinares. Isto aqui é um trabalho solitário, embora seguramente tenha falado com muita gente. O que é que achas desta aproximação ao problema? Eu também tendo a concordar com aquilo que o Belmar e o Álvaro acabaram de falar. Pronto, tem muito uma visão pessoal. Teve uma grande vantagem, foi a rapidez do processo. E comparativamente a outros Estados-membros, estamos já numa fase em que poderemos iniciar uma discussão, então,
a partir destas linhas orientadoras ou linhas estratégicas e agora começar a descer e a começar a planear como deve ser. Temos outros casos em que, por exemplo, Espanha, este plano está previsto para outubro, com sorte, exatamente por estar a envolver nesta fase inicial mais pessoas e mais entidades. Este teve a vantagem de ser centrado numa pessoa que foi beber muito do que eram todos os planos que estavam para trás. Nada do que está ali é novo, está a refletir muito do que já vinha, mesmo toda esta parte do mar já estava toda no hipercluster do mar, não são coisas novas. E, portanto, acho que houve essa vantagem, foi a rapidez do processo. Exato. O António Belmar, eu já estou a sua perspectiva, eu não estou a ver o Ná Martins, mas presumo que ele está aí, exatamente, e perguntava, tentando avançar, Ná Martins e Tomás Leiria Pinto, ontem o António Costa Silva disse que falou com mais de 120, assim, mais 120 entidades aliadas, empresas, nomeadamente, ou maioritariamente, diria eu, para elaborar este trabalho. Eu pergunto se a APAT e se a FERCIT, ao Ná Martins e ao Tomás Leiria Pinto, se por acaso foram ouvidas neste processo, até ao momento, claro. Ná Martins, por exemplo. Ok. Antes de mais, boa tarde, agradecer o convite e enviar boa tarde para todos os nossos ouvintes, e esperando que seja uma hora muito interessante. Passando à frente, comentando aquilo que já foi dito, eu também estou de acordo com o que já foi dito. A única coisa, digamos, que vantagem que retiramos daqui foi a rapidez. Por outro lado, acredito que não tenha sido só uma pessoa, e ontem foi referido, foram ouvidas cento e não sei quantas entidades, pessoas individuais, etc. E reafirmo que a APAT, ou confirmo que a APAT não foi ouvida diretamente para este plano. Mas também tenho a dizer uma coisa, muito do que vem espelhado neste plano já foi dito e escrito pela APAT, pela ASPOR, pela ADFERCIT e por todas as entidades. Portanto, houve aqui, se calhar, algum acelerado do processo. A Daniela referiu muito bem, temos que andar para a frente, não podemos estar até outubro à espera de dizer à Europa onde é que queremos gastar os 6 mil milhões todos os anos, não é? Esperemos que a gente os consiga gastar, que é uma dificuldade que nós também temos, é que às vezes temos dinheiro e depois não o conseguimos gastar. Mas pronto, sabemos que vamos ter 6 mil milhões de euros todos os anos para gastar em investimentos. Sou também da opinião daquilo que o Belmar já disse e o professor Álvaro Costa também já disse, que é curto em alguns aspectos e noutros aspectos foi uma expressão que nós usamos, foi ir buscar à gaveta muitos projetos que estavam guardados, muitas ideias e muitas iniciativas que já tinham sido tomadas por muitos de nós também. Engenheiro, o que é que tem a dizer-nos? Eu estou com dificuldade em ouvi-lo. Há aí um problema qualquer de som. Estão-me a ouvir bem? Perfeitamente. Perfeito. Ora bem, agradeço, como é óbvio, este convite, felicito e cumprimento os oradores, uma palavra especial para o nosso amigo Nabo Martins, com quem cruzei há alguns anos e que nesta área da ferrovia teve aí um papel determinante na valorização da plataforma logística da Bobadela. É uma realidade numa altura em que se fala tanto do caminho de ferro. Sobre este impropriamente chamado plano, eu concordo com o método, dado que o que está aqui em causa não é um plano, mas é uma visão estratégica para a futura elaboração do plano. E aí penso que foi a pessoa certa. Foi a pessoa certa porquê? Porque nós temos sido confrontados nos últimos tempos com uma realidade que aponta de facto para o tipo de energia e a maneira como utilizamos. Ou seja, no fundo, estamos a caminho de uma nova matriz em termos energéticos. E se há área que o engenheiro Costa e Silva domina, é esta área da energia. E por isso julgo, de facto, que é uma escolha feliz. As coisas aí estão, algumas são novas, nomeadamente, para mim foi uma novidade este cluster que ele denomina como os minerais estratégicos. Tínhamos ouvido falar muito da exploração mineira, mas com este grau de pormenor, por isso subscrevemos
eu pessoalmente subscrevo, em termos da ADFERCIT. Nós congratulamos especialmente com o caminho apontado, porque ele compagina muito com um trabalho recente que foi tornado público a semana passada pelo Conselho Superior das Obras Públicas. Ou seja, no fundo, há todo aqui um conjunto de projetos que precisamente estão incluídos no trabalho que foi feito e que eu convido a consultar ou o nosso site da ADFERCIT ou o próprio site do Conselho Superior das Obras Públicas, que é no fundo a apreciação do PNI Ferrovia 2030. Foi um trabalho exaustivamente feito por 2 colegas nossos ferroviários, que até por sinal são membros dos órgãos sociais, o engenheiro Ernesto Martins de Brito e o engenheiro Acúcio dos Santos, que fizeram esse trabalho. Esse trabalho foi depois sujeito ao plenário do Conselho Superior das Obras Públicas e estão um conjunto de projetos que estão perfeitamente enquadráveis com esta abordagem e esta visão que o engenheiro Costa e Silva aponta para a área da ferrovia. Muito bem. Bom, como disseram já, de facto, a visão foi beber muito daquilo que estava preparado e que estava a ser planeado nos vários ministérios. Nesse sentido, não terá grandes novidades, por uma questão de economia de trabalhos, e eu sugeria-vos abordarmos, enfim, modo a modo, falamos assim, as propostas que são mais emblemáticas, digamos assim, desta visão, e na área da ferrovia, começando pela ferrovia, obviamente o destaque tem sido dado à proposta para se avançar com um eixo de oportunidade entre Lisboa e Porto, Lisboa de forma faseada. E a pergunta que eu vos faço, e eu desde logo à Daniela e ao Álvaro Costa, é se justifica este investimento, enquanto o processo e este sonho da alta velocidade é antigo, se justifica fazer este investimento, se os argumentos aduzidos vos subscrevem, e já agora, porque a questão da bitola vai ser falada também, se este investimento, obviamente, terá que ser feito em bitola europeia, e depois se articula com o resto da rede. Pode ser a Daniela? Posso começar? Bem, eu antes de mais acho que este documento ou esta visão estratégica, para mim tem aqui uma coisa que eu via de forma diferente, que era, eu achei que este plano ia olhar para que investimentos poderiam ser antecipados e não estar a olhar para aqueles que já estão em curso, que já têm financiamento assegurado, como é o caso do Corredor Sul e do Corredor Norte. Os investimentos já existem, estão em curso, têm um prazo final para execução, caso contrário, perde-se o financiamento. Portanto, esses estão assegurados, estão a andar. O Lisboa-Porto também, aquilo que se está a falar, o troço do Porto Soura, também já está assegurado, também já houve um financiamento. Portanto, para mim este plano agora precisava de olhar dos outros que ali estão e que estão bem elencados no PNI 2030, o que é que poderíamos antecipar para iniciar agora no horizonte de 2023. E sim, o Lisboa-Porto é fundamental. O Lisboa-Porto é fundamental. Estás-me a dizer que seria, portanto, antecipar, isto é, acrescentar projetos, aproveitando o facto de ir haver mais dinheiro disponível, enquanto exatamente, o financiamento comunitário, portanto, acrescentar projetos para corresponder, captar e justificar as verbas que estão disponibilizadas. É isso. Exatamente, porque nós já temos, estes estão assegurados. Estes estão assegurados, têm que ser executados e cumpridos. E essas duas secções ficam quase que na sua totalidade feitas, esses 2 corredores. É certo que ainda há uma parte do ERTMS na linha do Sul que ainda tem que garantir mais financiamento, mas o grosso está lá. Portanto, era um bocadinho pensar para além desses, quais é que dos outros que estão no PNI 2030 poderíamos antecipar, que estão previstos para um horizonte mais 2025, 2030, se calhar alguns começássemos já a trabalhar nos seus estudos, na sua planificação,
em toda a fase de consulta que tem que ser feita e todos os estudos prévios, garantir que em 2023 a obra poderia começar. Álvaro Costa, comunga desta opinião? Até porque, de facto, estamos pressionados. Sim, porque, de facto, nós estamos aqui em uma visão estratégica que não está contabilizada. Portanto, é assim, aqui está tudo. Portanto, eu acho que é um bocadinho difícil até opinar sobre esta visão estratégica, porque tendo tudo, as pessoas revêem-se no que lá está. Agora, o problema é que não está o pacote financeiro. E agora, aí também é interessante, porque se fala lá que isto só é possível mediante uma série de condições de base, e as condições de base, uma delas é um correto aproveitamento dos recursos financeiros, depois as outras têm a ver com a administração pública, com a justiça e com um território resiliente, portanto, ordenado numa estrutura polinucleada, e portanto que ele põe isto como base de tudo o resto, e portanto o que eu acho é que está aqui a esquecer a base, e está-se a esquecer a base nos recursos financeiros, tanto mais que nós temos de ter presente que esta semana vão ser gastos entre 10% e 20% do dinheiro que aí vem na TAP. Portanto, no fundo nós temos de ter, de saber se a visão é boa, dependendo do dinheiro que for gasto para implementar isto. E esse dinheiro depende do dinheiro que vem e das prioridades, porque isto não pode ser feito tudo o que aí está. Pronto, e depois tem de se gastar bem o dinheiro, porque se gastar o dinheiro, isto é interessante porque o próprio autor fala do porquê como é que as nações enriquecem ou porquê é que falham, e vai buscar realmente as grandes referências bibliográficas sobre o que é o desenvolvimento. E a principal razão para o desenvolvimento é ter estruturas de administração inclusivas e não extrativas. E, portanto, nós estamos numa conjuntura que estamos a ver, o dinheiro ainda não chegou e já desapareceu. Portanto, ou vai desaparecer agora, portanto, até o fim do ano, 1,2 mil milhões vai para a TAP, mas a TAP vai-nos custar 5 a 10, quer dizer, há de custar qualquer coisa como 7, 8, não sabemos, porque já vemos no novo banco que depois as coisas crescem acima do que está nos balanços. Portanto, mas se nós formos ao balanço, eu acho que 4 estão garantidos e vai custar mais. Portanto, agora eu quero ver o pacote financeiro, o que é que vai ser prioritário do que ali está repercutido, e temos de ver que muitos daqueles investimentos que ali estão são investimentos de caráter muito, muito público, da administração pública. Portanto, se nós estivermos a criar TAPs e Montes Pios e não sei o que mais, aquilo não vai dar nada, o dinheiro vai todo e não se vai realizar nada. Portanto, é preciso perceber quais são as estruturas de gestão e que ele identifica, ele diz, pronto, e é básico, quer dizer, quem está a trabalhar no desenvolvimento tem de perceber isso, é que as estruturas têm de ser inclusivas e têm de ser competitivas, e nós não estamos a ver isso, não é? Portanto, estamos a ver muita base, mais uma vez, no Estado. E, portanto, há aí questões que eu acho que são base e que ele identifica como base, não é? Mas depois o que eu acho é que nós estamos aí muito ao superficial sem atacar a base. Embora ele no final fale muito da justiça, portanto, coisas que são básicas para se conseguir montar este tipo de processos, mas eu acho que nós temos de ir ver muito bem a base, como é que funcionam as instituições em Portugal, quais são as instituições que funcionam bem e como é que nós vamos montar as instituições para montar os projetos, porque senão as coisas não funcionam, tanto mais que já há, por exemplo, em relação à energia, já começa a haver os mesmos protestos, não é? Porque já se diz que vai ser na mesma, está-se a repetir o tipo de instituições que levou ao aumento das rendas elétricas. Nós temos que perceber quais são as consequências. Portanto, nós temos que perceber pacote financeiro e qual é que vai ser a repercussão em termos da sociedade. E isto é mais importante até porque se nós pensarmos para as estradas, assim, nós estamos
não repercutir os investimentos públicos na diminuição de custos de contexto. Repare, no interior nós temos imensas estradas, mas depois pusemos portagens. Portanto, o custo de contexto está lá, as pessoas, depois aquilo não lhes serve para o dia-a-dia. Portanto, isso não gera riqueza. Se nós fizermos as coisas, mas depois vamos condicionar a sua utilização pelo custo da sua utilização, então fazer ou não fazer é igual. Portanto, nós temos de ter muito cuidado, o que é que vai ser o cluster do hidrogênio, primeiro é assim, o que é que se vai fazer? Porque não há dinheiro para aquilo tudo. Portanto, porque se não houver aeroporto, propõe-se, quer dizer, não há dinheiro para aquilo. Portanto, é preciso... Professor Álvaro Costa. Sim, por favor. Professor Álvaro Costa, permita-me manifestar novamente, reiterar, não tenho, desde já digo que não tenho procuração do engenheiro Costa e Silva, nem o conheço pessoalmente, mas eu continuo aqui a frisar aquilo com que comecei a minha intervenção, que foi, trata-se apenas e tão só de uma visão estratégica. Por isso, quando se agora diz não há quantificação, não conhecemos o pacote financeiro, isso vai competir ao governo, a meu ver. Não é o professor Costa e Silva que tem que dizer, ele no fundo tem uma abordagem extremamente interessante de reflexão, partindo da situação grave do pós-Covid e chamando a atenção que não há regresso à normalidade. Vamos retornar a uma nova realidade, que é uma coisa completamente diferente, com um modelo de crescimento completamente diferente. Por isso, tudo isto vai ser diferente. E depois ele acrescenta também aquilo que tem sido um dilema ao longo da vida, que é a nossa marcha, por vezes, titubeante entre a vertente europeia e a vertente não europeia, função da nossa localização. Todos nós nos lembramos do trajeto correto que fizemos com a descolonização, a integração plena na União Europeia, mas depois não conseguimos articular a correta integração europeia com uma vertente que a gente tem no mundo. E é isso que agora o professor Costa e Silva, de uma maneira muito simples da análise, da reflexão que faz sobre uma questão fundamental para nós, que é a localização numa Europa que, logicamente, tende a preencher o continente, ou seja, caminha para o seu lado oeste, e nós ficamos aqui pendurados no lado este, à ponta do Atlântico, de onde a enfatização que ele faz do mar e do Atlântico. E isto parece-me que é extremamente importante. Atirando-me agora ao concreto, é dizer assim, são apresentados 10 objetivos estratégicos. 10 objetivos estratégicos. E ele diz, no fundo, ao governo, agora escolhe. Agora tu é que tens que te pronunciar. E é isso que agora eu estou de acordo consigo quando diz, mas como é que, e de facto é um problema sério para pensarmos desde já, nós que vimos aflitos para conseguir concretizar 2 milhões por ano, e aí está o Ferrovia 2020, com os atrasos, porque entretanto perdemos toda a nossa capacidade de engenharia. Claro. Temos, como eu costumo dizer, não levem a mal, advogados a mais e economistas a mais e engenheiros a menos. E como é que a gente agora vai passar a conseguir, por ano, fazer 6 milhões? Este é um problema terrível que a gente tem. Muito bem. Ora bom, de facto, alguém terá que fazer as opções, mas, enfim, continua-se a ficar com a ideia de que o que está previsto era o que já estava previsto e, como a Daniela disse, de ver se ia acrescentar aqui algo mais. Nomeadamente, ainda se justifica, pergunto dos meus amigos, pergunto logo, mas perguntas, o tempo corre depressa demais, vamos tentar manter isto com respostas mais curtas. Justifica-se ainda falar na questão da bitola? E pergunto ao Tomás Leiria Pinto, sei que a AFERCIC tem posição sobre isso, e pergunto ao Nado Martins, porque se colocará do lado do mercado, com a sua experiência do transporte ferroviário de mercadorias. Enfim, ainda se justifica colocar, e foi o António Costa Silva que colocou nas suas intervenções iniciais, colocar a tónica tanto na questão da ferrovia, na bitola ibérica versus bitola europeia.
pedíamos respostas mais curtas possível para irmos avançando com as outras questões. Pode ser o Tomás Leiria, por favor? Desculpem lá, eu reli as 140 folhas e não vejo lá referências à bitola. O que ele fala e bem, são, no fundo, fala da alta velocidade, e nós, em termos da adversity, temos preferido falar em tempos, ou seja, o grande desafio, e felizmente, recentemente, o ministro Pedro Nuno Santos assegurou o seu empenhamento em resolver uma questão que é fundamental para nós, e o professor Costa e Silva também fala, embora acrescentando a alta velocidade, eu isso não me preocupo, é conseguir fazer Lisboa-Porto em menos de 2 horas, conseguir fazer Lisboa-Madrid em menos de 4 horas. E isto para nós é que é o fundamental. E depois é uma questão fundamental, em termos da... aqui a representante da TIS falou, está praticamente feito o 2020, nomeadamente o Lisboa-Porto, mas o problema não é o Lisboa-Porto, o problema é o eixo norte-sul. O problema é, de facto, e aí até eu atrevo-me a dizer a Galiza ou Algarve. Este é que é o grande eixo que a gente tem que ter em velocidade, não digo alta, mas em bom tempo. E depois os 2 corredores internacionais. Bom, isto, como é óbvio, ligado em bitola ao ICE. Deixe-me só, eu falei dos 2 corredores internacionais, do Norte e do Sul, que os investimentos estavam em curso. Corredores internacionais, eu percebi. Os corredores internacionais que estavam em curso e que no Lisboa-Porto, também o troço que está a ser discutido, o Porto-Soura, também já está com fundos estruturais previstos e assegurados para iniciar a fase de obra. Eu não disse que o resto estava completo, eu disse que esses tinham os financiamentos assegurados e, portanto, eu gostava de ver era dos outros planos e dos outros projetos que estão previstos, o que é que poderíamos antecipar para iniciar ainda em 2023 e acelerar o processo. Cá está, relativamente à ferrovia, o que é que ele enfatiza? A concretização do Plano Ferroviário Nacional. E eu acho que isto é importante. Ele concretiza o eixo Lisboa-Porto Passageiros, a ampliação da rede das ligações ferroviárias, um tema que aí o nosso amigo Nabo Martins deve gostar, e depois o alargamento da competitividade do Porto de Sines e outros portos, e a construção do novo aeroporto. No fundo, é este pacote que se insere na mobilidade e transportes. Bom, então, pegando... Primeiro tenho que agradecer as simpáticas palavras iniciais do engenheiro Leiria Pinto. Muito obrigado pelas suas palavras. Relativamente à questão agora colocada, e vou-me cingir à parte das mercadorias, ainda que eu, do documento, eu antevejo que o engenheiro Costa e Silva quer dizer com velocidade alta ou alta velocidade, que ele ontem próprio disse que por isso para ele era irrelevante. Eu acho que ele está a querer dizer que nós precisamos de pelo menos mais uma via na linha do Norte, na chamada linha do Norte, porque já toda a gente me ouviu dizer, eu trabalhei 30 anos na CP e quando entrei para a CP a linha do Norte estava em obras e saí da CP e ainda na Medway a linha do Norte continuou em obras. Portanto, eu julgo que nós temos que olhar para a linha do Norte de uma forma muito mais estratégica. A linha do Norte começa a ficar, e agora já para as mercadorias, a linha do Norte começa a ficar saturada em vários pontos e é por isso que o engenheiro Costa e Silva defende um primeiro rearranjo até Sor, porque é realmente de Sor para cima que ela começa a ficar congestionada. Corresponde ao suburbano do Porto? Suburbano do Porto, de Aveiro e de Coimbra. Está completamente congestionada, isso é verdade, e as mercadorias aí, quando querem passar, são sempre relegadas para o último plano, quiçá nem sequer passam. Mas isto relativamente à questão que o Fernando levantou. Relativamente ao documento em si, se me permitem, eu queria dizer 3 coisas que li no documento. O engenheiro Costa e Silva diz que Portugal deve ser conectado globalmente. Portos, plataformas logísticas, redes e cadeia de valor. E diz ainda do Interland para o exterior. Como é que a gente vai do Interland para o exterior? Na minha opinião, apoiando o setor exportador e, obviamente, com plataformas logísticas. Depois, mais à frente,
ele diz que nas infraestruturas dos transportes devemos olhar para a qualificação da rede ferroviária nacional. Quer isto dizer o que quer dizer? Porque eu faço uma questão, é assim, que rede é esta? Que rede ferroviária nacional é esta? Queremos realmente tornar o tronco que nós temos, que é um tronco ao litoral e com 2 ramos fronteiriços, essencialmente 2, um em Vilar Formoso e o outro em Elvas, ou queremos realmente tornar a rede ferroviária nacional numa rede eficiente, com nós logísticos, que ele defende isto, as plataformas logísticas, com nós, que são as plataformas logísticas, que interligam as várias redes. E aqui eu deixo outro desafio. Ele fala muitas vezes nestas plataformas logísticas e eu deixo outro desafio, que é que plataformas? O engenheiro Aliria Pinto há pouco disse que há uns anos na CP Carga dinamizámos a plataforma da Bobadela, ou o Porto Seco da Bobadela. O que é facto é que o Porto Seco da Bobadela, com os anos, em vez de ter vindo a crescer, tem vindo a definhar. E é evidente aquilo que, não sou eu que estou a dizer, basta ir ver à Bobadela o que está a passar. Eu entendo isto por outra razão. E acho que nós, se calhar, devemos mudar para um modelo de governance, eu falei nisto há pouco tempo, até dos portos diferente. Nós já percebemos que os portos precisam, para alargar o seu hinterland, precisam de um meio de transporte pesado. E esse meio de transporte pesado, terrestre, é o caminho de ferro, porque nós, infelizmente, as vias fluviais ainda não existem. O transporte rodoviário é importante para estas complementaridades todas, porque só ferrovia e rodovia verdadeiramente complementares, nós conseguimos ser mais eficientes na cadeia. E para termos uma rodovia e uma ferrovia complementar, em que se complementem ambas, nós precisamos das tais plataformas logísticas. E nós precisamos também de olhar para os portos de uma outra forma. Se formos, por exemplo, ver a Espanha, há portos em Espanha que incorporam dentro das suas instalações atividades de armazenagem. Por exemplo, o Porto de Valência tem armazéns frigoríficos dentro da sua área. E nós temos que olhar para isso. Os portos não podem, na minha opinião, claro, não podem apenas transferir carga do modo marítimo para o modo ferroviário ou rodoviário. Devem acrescentar valor a isso. E este plano que o engenheiro Costa e Silva apresenta, ele foca muito esta questão das plataformas logísticas e eu acho que elas são muito importantes, devidamente estruturadas, para apoiar uma rede ferroviária diferente e que nos faça chegar, agora, não via marítima, mas via terrestre, à Europa de uma forma mais eficiente. Bom, o Belmar está ali muito calado, porque estamos a falar de ferrovia, que não é bem a área dele, e portanto, não, mas... embora seja cada vez mais, e olhar, a avaliar aqui pela Fernando, desculpe, estás a ver, devia ser também a área do Belmar. Era o que eu estava a dizer, cada vez mais o será, e aliás, já há experiências cá fora, e mais ainda noutras paragens, de integração da ferrovia com o transporte marítimo. Mas, Belmar, eu perguntava-te, enfim, sobre a ferrovia estamos conversados, plataformas logísticas importantes, ligações aos portos importantes, fazer o que está previsto é o mínimo que se pode exigir. Seria interessante avançar com mais alguma coisa, antecipar projetos, até porque depois temos que apresentá-los para os candidatos como eu a Bruxelas, e nomeadamente apostar numa densificação da rede, na criação de uma verdadeira malha, de uma verdadeira rede, e não apenas um tronco norte-sul com os dois apêndices transfronteiriços. Belmar, e nos portos, o que leste? Agradou? Vamos a ver, eu ainda antes de dizer isso, eu queria dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante nós entrarmos, enfim, na economia real, Fernando. O documento do professor Costa e Silva é muito claro quando prevê que até 12% de perda do PIB. Agora, vocês têm uma pequena ideia do que isso vai representar para as pequenas e médias empresas em Portugal. Nós podemos depois ter as melhores infraestruturas todas, melhor conexões, tudo, mas para exportar o quê? Quem é que vai fabricar? Nós temos um problema gravíssimo, que nos vai cair em cima, já a partir de setembro,
de como é que as empresas vão funcionar, grande parte das empresas. Vai ser extraordinariamente complicado. E eu acho que era aí, claramente, que devia ser dado primazia, a total primazia, até de um documento estratégico, que se prevê que seja para longo prazo, no fundo, mas que tem que olhar para o imediato. E o imediato, como eu digo, não é risonho. E, portanto, eu acho que era aí que nós devíamos estar neste momento preocupados, era criar as condições para as empresas produzirem, para as empresas empregarem e para haver um mercado externo e um mercado interno. E, portanto, fazer isso, só isso, já nos ocuparia a todos durante muito tempo. Depois, obviamente, que estando a falar em mercado interno e estando a falar em mercado externo, nós estamos a falar também em toda uma cadeia logística que tem que operar da melhor forma e estar o mais bem possível apatrachada para ter o mínimo de custos e o máximo de eficiência. Todos nós que estamos aqui à volta, nenhum de vocês me é estranho, e, portanto, conhecemos claramente o que é necessário fazer. Falamos nisto há anos. Há anos, não é há meses, é há anos. Todos nós já concordámos praticamente em tudo o que era preciso fazer, só que nunca fizemos, que é sempre o drama português. E veja-se o caso do aeroporto, eu nasci, cresci, vivi e se calhar vou morrer a falar num novo aeroporto de Lisboa, sem o ver concluído. E portanto eu penso que este é um problema sério e portanto tem que ser claramente trabalhado por forma a que não voltemos a falhar. Mas, como eu digo, primeiro olhar para as questões principais que vão ser as empresas e vão ser os trabalhadores. Nós não vamos poder ter um Estado totalitário a garantir, no fundo, um rendimento a todos os portugueses, quase, para poderem sobreviver. Pelo menos não é essa a sociedade que eu pretendo, na qual eu pretendo viver e na qual eu pretendo criar os meus filhos. Relativamente aos portos, o documento é muito pobre. E se forem ver, tem 2 ou 3 menções nos portos, se quisermos. Fala no Porto de Leixões, fala na necessidade de construção de metros de cais, e não é metros de cais que nós precisamos, até porque em Leixões, e tu sabes melhor isso que nós, Fernando, se podes construir muitos metros de cais, mas se não tiverem a profundidade necessária para receber os navios que hoje em dia operam no mercado mundial, não te servem de nada ter metros de cais. Tens de construir um terminal a menos 14 e por aí fora, e mais uma vez não é um assunto novo. É um assunto que nós levantámos no nosso Congresso há cerca de 4 anos atrás. Logo a seguir, o Governo, com a engenheira Ana Paula Vitorino, faz o documento estratégico da competitividade dos portos, em que fala na necessidade toda, e até hoje está tudo por se fazer. Não sou capaz de ter atraído investimento para o fazer. E, portanto, fala-se em Leixões na necessidade. Claro que Leixões tem necessidade, mas tem necessidade não de metros de cais, mas tem necessidade, claramente, de um porto fora. Um porto a menos 14, um porto que responda às necessidades. Mas depois salta por cima da Aveiro, sem eu perceber porquê, porque eu acho que a Aveiro tem potencialidades únicas para crescer e para ajudar a economia nacional, e salta-se por cima da Aveiro. Na Figueira também não se fala. Em Lisboa, aquilo que se fala é a questão do conflito laboral. Eu acho que um documento estratégico estar lá aquela questão do conflito laboral, acho que não tem nada a ver. E devia lá estar a margem sul, António? No caso de Lisboa? Sim, claro. Eu acho que devia lá estar um porto que sirva toda a região de Lisboa-Setúbal. Tem que estar. É fulcral. Tem que estar o porto todo e tinha que estar a navegabilidade. Claro, tudo isso tinha que estar e não está. E depois salta-se para Sines, que todos nós sabemos, com a necessidade de mais um porto, se quisermos, de contentores, que já está, que todos nós sabemos que é o Vasco da Gama, assim apareça algum interessado. É executível que apareceu interessado, e fala-se num grande porto de minérios e por aí fora, o que também a mim me faz alguma confusão, porque quando eu olho para os minérios, tanto quanto eu me apercebo, e eu não fui em detalhe, nem sou especialista ao documento, os minérios são da zona norte do país, e portanto não sei se será, poderão usar a via férrea, mas não sei se será, do ponto de vista logístico, a melhor saída, por um lado. Depois fala-se também que deveríamos aproveitar as minérios da zona económica exclusiva e por aí fora. Eu acho que nós temos que olhar claramente para aquilo que temos neste momento a ser discutido na ONU, e onde nós temos que fazer uma operação enorme para conseguir o aumento da plataforma continental, porque aí sim temos riqueza, como nem este dinheiro todo, esta pipa de massa que vem da União Europeia, teremos, se nós conseguimos ganhar efetivamente aquilo que vamos reclamar junto das Nações Unidas de território marinho. E
Depois há algo que eu gostei também no documento e que não tem a ver com portos, que tem a ver com a Universidade do Mar, que eu acho que é um conceito muito interessante, algo que nós já defendemos também há alguns anos e que achamos importante. Mas, como eu digo, de portos está fraquíssimo. E está fraquíssimo, aí atrevo-me a dizer, porque nós escrevemos ao professor Costa e Silva, dispusemos a ajudá-lo no que ele fosse necessário, com o know-how que temos, com os documentos que já defendemos, com tudo, e nós não recebemos nenhuma resposta do lado dele. Portanto, uma pergunta. O professor Costa Silva fala na necessidade de criar, de transformar Portugal numa praça internacional, numa praça marítima internacional. Tu vês, sinceramente, como possível esse desejo? Fernando, eu acho que isso desejo. É algo que todos nós que estamos ligados ao mar há muitos anos que defendemos e achamos que deveríamos fazê-lo, porque nós, apesar de tudo, apesar de estarmos de costas voltadas para o mar e termos voltado as costas para o mar durante tantos anos, quando viramos para a terra, para a Europa, ainda lá fora somos olhados como um povo marítimo. E tem sido feito algumas coisas interessantes, ultimamente na tentativa de tentar que Portugal seja mais visto como uma nação marítima e tenha mais força nesse âmbito. Relembro o que nós estamos a fazer na bandeira, na questão da bandeira, na Madeira, que temos crescido todos os anos bastante e estamos a ter, no fundo, uma posição que nunca tivemos, e isso é importante, mas há muito, muito, muito mais para fazer. Nós, relativamente ao mar, não podemos ser só um wishful thinking ou dizer que somos um povo de marinheiros, que isso não chega. Nós estamos localizados muitíssimo bem na Europa, nós temos uma história que nos ajuda a ser conhecidos como povo de mar, mas relativamente ao mar, nós temos feito muito pouco. Há povos que têm feito muito mais nos últimos 50 anos do que nós. E, portanto, corremos sempre o risco de ser ultrapassados, como fomos, não é? E agora apanhar e liderar determinados assuntos vai ser sempre mais complicado. Daniela, no caso do transporte marítimo, dos portos e do shipping, repete-se aqui aquele cenário que escreveste para a ferrovia, isto é, estão aqui despegados projetos que já se falam há muitos anos, como o Belmar disse, e que não temos sido capazes de concretizar, mesmo com o dinheiro, com o cofinanciamento comunitário atribuído. Nesses nem sempre temos tido o cofinanciamento. Esse tem sido o problema. É que esses têm falhado em algumas das candidaturas. Enquanto que a ferrovia tem tido o cofinanciamento... Que é a prioridade das prioridades de Bruxelas, não é? Não é só. Tem havido muitas candidaturas de portos por esta Europa fora e muitos a serem financiados. Se calhar alguma coisa está a falhar nas nossas candidaturas. E eu acho que uma das coisas que muitas vezes tem falhado é porque nós não as temos sabido vender bem antecipadamente. Tudo isto faz parte também de um processo de ir apresentar, ir discutir com a Comissão, ir pedir sugestões, fazê-los sentir que o projeto também é deles, para depois, quando são as candidaturas, e que têm que ser naturalmente boas candidaturas, e as nossas têm tido boa classificação técnica, as eleições têm tido muito boa classificação técnica. Depois temos às vezes escolhido mal qual é a candidatura a que estamos a ir. E que isto tudo tem regras próprias. Concordo com o que o Belmar estava a dizer, sentia falta ali em Lisboa ouvir falar ler só a parte das questões laborais. Há um potencial enorme associado à navegabilidade do Tejo e que tem também muito de investimento privado e que, portanto, poderia estar ali para capitalizar o crescimento do Porto de Lisboa. Agora, o que eu sinto muito neste plano, estou com um bocado como o Nabo Martins, a questão logística é falada, mas depois nós continuamos sem saber que plataformas efetivamente queremos ter nesta rede. E temos neste momento a decorrer um processo de revisão do regulamento das redes transeuropeias. Esta é a fase, mais um ano vai sair o novo desenho da rede. E se queremos reformular ou redesenhar algumas das plataformas, é nesta altura que temos que saber quais são, para pressionar, para dizer isto da forma da rede ou não cumpre. Se vocês olharem para o que temos na rede transeuropeia neste momento de plataformas, temos duas da rede principal, em que uma não existe, que é o Poceirão. E depois temos a outra, que é as ilhas em Sines, pronto, e essa está em franco crescimento. Mas o Poceirão não existe.
Da rede global temos 3, a plataforma de Elvas, que ainda não existe e neste momento questiona se vale a pena quando está do lado pronta a entrar em funcionamento Daniela, em se calhar Badajoz. é essa. Daniela, se calhar é essa. O que é de Badajoz? A de Badajoz, que não faz sentido. A 5 km nós íamos construir uma plataforma. Exatamente. Neste momento não deixa faz de fazer sentido, não é? muito sentido estar-se a pensar em Elvas. Quando a carga é a Temos- mesma. A carga é a mesma. Exatamente. Mas depois Fernando não temos. O Badela não está na rede. O TMIP não está na rede. Portanto, há que fazer alguma pressão de perceber quais são as plataformas reais que nós temos em funcionamento e que achamos que devem estar na rede e apresentá-las com fundamentos claros de quais são os requisitos que elas têm que cumprir face aos critérios de rede transeuropeia para que possam ser capitalizadas e depois poderem ter financiamento, senão continuam sem o ter. Portanto, também temos que aprimorar aí as nossas táticas e as nossas estratégias para dialogarmos com o género. Fernando Gonçalves, posso? Por favor. Sobre isto do Porto de Lisboa, gostaria de recordar que, por vezes, a posição da Câmara Municipal de Lisboa tem sido um pouco complicada. Ou seja, todos nós nos lembramos da forma um bocadinho excessiva com que se começou a libertar as zonas portuárias a favor do lazer. É óbvio que todos nós estamos recordados nos tempos em que nos passeávamos e não conseguíamos ver o Tejo, mas entre não ver o Tejo e não haver Porto, não ir a países como a Alemanha e ver como o Porto de Hamburgo convive bem com a cidade, vai uma distância grande. Esta era uma questão que convinha recordar. A segunda questão é o chamado Corredor Atlântico, tão maltratado da parte do lado de Portugal. Ou seja, o Corredor Atlântico, que tinha como objetivo, precisamente, projetar os portos da fachada atlântica na Europa e ligá-los à Europa, tem sido, por vezes, maltratado e temos sido surpreendidos com a Espanha a tirar bem partido, projetando e desviando investimentos para a Galiza, quando não puxando o Corredor Atlântico para ligá-lo cá embaixo ao Mediterrâneo. E a gente, entretanto, fica aqui a marcar passo. Ainda voltando à rede ferroviária nacional, há aqui uma questão que não é abordada, que eu penso que está subjacente a este objetivo de concluir a rede ferroviária nacional, o Programa Nacional de Ordenamento do Território, no que diz respeito à coesão territorial. Ou seja, há também uma pretensão que seria ligar todas as cidades ao modo ferroviário. Espanha fez isso muito bem. Espanha dá-se ao luxo hoje de ter todas as capitais de província ligadas em menos que 2 horas a Madrid. É evidente que começou mais cedo, nós temos mais dificuldade, mas não deixa de ser um objetivo. De facto, hoje, uma capital importante como é Viseu está desligada da rede ferroviária e outras cidades que mereciam estar ligadas à rede ferroviária. Pronto, eram estas 2 questões que queria acrescentar. Perfeito. Álvaro Costa, eu sei que nos últimos anos tem interessado cada vez mais pelos portos e tem feito estudos e trabalho nessa área. O que é que, lendo a visão de Costa Silva, o que é que apraz dizer? Não respondendo diretamente à pergunta. Já imaginava. Eu gostei muito da intervenção de Belmar da Costa, porque é o seguinte, é assim, o que eu acho é que nós tínhamos de ligar isto à economia real, e a economia real está a mudar muito. Nomeadamente, por exemplo, esta questão também, nós temos que consolidar o nosso território. Nós somos um território polinucleado, portanto, para mim, eu vi muita proposta de coisas para fora, mas não vi a consolidação do que nós somos. E se nós formos para fora sem consolidar o que temos, é muito perigoso, porque nós depois não conseguimos, de facto, aproveitar estas saídas. Portanto, eu gostei do documento, atenção, porque é assim, o professor António Costa e Silva toca nestes pontos, portanto, portanto, ele toca no que é mais importante em termos de desenvolvimento. Depois,
é que eu acho que na concretização foi mais nos planos que estão, sem ir à realidade. E, portanto, eu meto muita confusão ler um documento e ver mais vezes a palavra fundão do que Famalicão. Quer dizer, um documento de recuperação económica tem de ser feito no eixo Famalicão, Braga, Guimarães, Maia, e isso para mim é o cerne da nossa sobrevivência como nação. Portanto, a questão é, eu vejo tudo muito estratégico, tudo muito novo, grandes investimentos, e vejo aqui com alguma preocupação não haver uma preocupação por consolidar, que eu acho que é o que nós temos de fazer hoje. Portanto, nós vamos ter problemas muito sérios a partir de outubro, e, portanto, a recuperação tem de ser por manter... Eu vivi em Inglaterra, e em Inglaterra os conservadores vendem bem, enquanto nos outros países não, porque o conservador em inglês é o que conserva. Conservar a história implica grande dinamismo. Portanto, para nós, a palavra conservador é alguém que não faz nada. Para o inglês, conservador é alguém que dá a vida a uma coisa que parece que não tem vida. E por isso aquilo vem. E eu acho que nós temos de nos preocupar com isso, é consolidar o que temos. E foi aí que este documento, para mim, não me encheu totalmente. Não é a qualidade do documento, acho que está excelente. Não é a qualidade até da forma como é visto o desenvolvimento, acho que, portanto, que tem a visão, mas depois da visão à concretização, portanto, passa deste território polinucleado, portanto, do funcionamento das instituições, para quê? Para tudo ser planeado, para tudo serem grandes investimentos, tudo ser estratégico. Portanto, e aí é muito preocupante, porque depois, nas medidas concretas, falta esta consolidação. A minha visão em relação aos portos é a mesma. Onde está a procura é que sem investir Leixões é a alma, vamos lá ver, Leixões é a alma da nossa economia, porque Sines é um entreposto. Atenção, Sines é como uma fábrica, portanto serve uma cadeia logística que de facto a indústria nacional tira partido disso porque dá conectividade, mas o Interland existente ali não é grande. Onde o pulmão do país está é junto a Leixões. E é evidente que em termos estratégicos tinha de ser Aveiro, quando podemos fazer a segunda linha. Portanto, há muitas coisas que aí sim é estratégico. Nós podemos pôr as próprias fábricas nos portos, que em Leixões não podemos, porque não há espaço. Não é? E, portanto, eu acho que aqui é mais na consolidação, dizer assim, nós temos de viver com o que temos e dar-lhe vida. E está a desaparecer, portanto, com isto de Covid. E, portanto, eu ponho o dinheiro em manter o que nos faz viver neste momento. Belmar, só para fechar a questão dos portos, não falaste de uma coisa que sei que vos é muito querida aos agentes de navegação, que é a questão da digitalização e que está bastante envolvidos. Se calhar, desta altura do campeonato, não seria de investir mais em agilização, em economias de processos, do que em métodos de caixa? Fernando, eu não falei propositadamente até nessa questão por uma razão muito simples. O documento até fala no 5G, nos portos e por aí fora, mas como tu sabes, e provavelmente todos estão à volta desta pequena tela, sabem tão bem como eu, Portugal nesse capítulo é dos países que está mais avançados, eu diria, a nível mundial, no que tem a ver com a digitalização nos portos. E, portanto, nós aí estamos bem. Não podemos dormir. E não estamos a dormir, nós estamos a construir a JU e está a ser bem construída e está a ser construída com a participação de todos os atores, como deve ser construída, e tenho a certeza que nesse capítulo nós vamos dar uma resposta e vamos estar à frente. E por isso eu não falei, porque esse para mim é um dado adquirido. Só por isso. Bem, muito bem, obrigado, Belmar. Daniela, temos falado de transporte aéreo, já se falou aqui, en passant, do novo aeroporto de Lisboa, do NAL, não é? Será suscitado, não necessariamente com as localizações que foram sempre faladas. E eu pedia que disse isto. Nós temos a situação em Lisboa de grandes investimentos previstos pela VANSI para a expansão possível do aeroporto Humberto Delgado. Temos em mãos a criação de um aeroporto no Montijo. Enfim, a VANSI, o governo, insistem em que Montijo é para avançar o mais depressa possível.
o Humberto Delgado poderá ser mais devagarinho. Com o novo aeroporto, com a crise do transporte aéreo, como é que isto deve ser reequacionado? A crise do transporte aéreo rapidamente passará. Eles também, o 11 de setembro, também houve uma quebra grande e depois logo a seguir a parte aeronáutica cresceu na mesma, não é? Portanto, estamos... E claramente Lisboa está pelas costuras, já está pelas costuras há uns tempos e alguma coisa tem que ser feita. Não vou entrar em discussões qual é a localização, interessa é que alguma avance. Interessa é que avance o investimento para que exatamente daqui a uns 5 anos, quando isto, ou daqui a 2, quando começar a crescer novamente o tráfego aéreo, já comecemos a ter alguma coisa e que não seja daqui a 2 anos é que vamos pensar se vamos fazer ou não. Daniela, mas não percebi uma coisa. Mas tudo bem, mas avançar o Portela mais um... A decisão está tomada com o Montijo e, portanto, avance. Não vamos perder a oportunidade de ter o aeroporto de Lisboa com mais capacidade. E onde é que fica a questão do novo aeroporto da área metropolitana? A decisão já foi tomada. A decisão está no Montijo. Já não me parece que haja grandes dúvidas se é essa ou é outra. Tudo indica que será essa. Já não vai voltar atrás. Ou pelo menos o Governo assim o tem demonstrado. E é a decisão acertada nesta visão estratégica, neste pensar estratégico do futuro do país? Não sei se era esse, se era outro. Tendo esta decisão tomada, para mim não se pode voltar atrás. E neste momento pode não ser a ideal, mas foi tomada a decisão, avance. Não vamos ficar mais 5 anos à espera para tomar uma decisão se vamos construir um segundo aeroporto ou não. Certo. Álvaro Costa, partilha desta opinião da Daniela? Sim, eu acho que... vamos lá ver, eu sou naquela perspectiva que uma pessoa deve rentabilizar ao máximo os investimentos que tem e depois o dinheiro é nosso, não é? Dos contribuintes. É evidente que pode haver algumas decisões estratégicas, portanto, porque às vezes as soluções mais baratas não são as melhores, mas eu revejo muito no sistema de Portela mais um. Portanto, no fundo, mais um pequeno aeroporto para low cost. Mas eu acho que isso, neste momento, se percebe que é a situação mais flexível. Quer dizer, eu acho que nós, em tudo, temos de ter flexibilidade nos investimentos da forma como os programamos. Pronto, mas, de qualquer das formas, essa é uma decisão que eu também pensei que tivesse fechada e que aqui no documento é reaberta. Pronto, e também não me parece bem. E é reaberta na perspectiva de uma nova infraestrutura, não é? Claro. É essa a leitura que vem... Claro, porque diz um aeroporto. Sim. Não, Martins, e como é que fica a carga aérea, amigo? Para nós já manifestámos a nossa opinião e publicámos-la quando foi o anúncio do aeroporto no Montijo, porque em princípio não haverá carga no Montijo, porque por enquanto as low cost não fazem carga, mas também antes do Covid havia muitas companhias aéreas que não faziam carga e depois tiveram que optar por fazer carga, porque perceberam que afinal a carga não empata, mas ajuda, e poderá ser um caminho, nunca se sabe. Depois do Covid logo veremos, mas para nós vimos com bons olhos a retirada de algumas low cost para um outro aeroporto, seja no Montijo, que também subscrevo o que já foi dito, parece-me que é a decisão que está tomada, ainda também subscrevo o que disse o Álvaro Costa, que neste momento venha outra vez à baila a questão de um novo aeroporto para Lisboa, sem identificar se está a falar do Montijo ou não, ou num outro completamente novo, mas para nós é importante, porque isso liberta slots no aeroporto chamado de Lisboa, onde se faz a carga, o que significa que deixa canais abertos para mais aviões de carga. E isso é importante. Por outro lado, e mais uma vez eu gostava de enfatizar esta questão, nós transitários,
fazemos N carga aérea por caminhão entre a Europa e Portugal. E muitas das vezes não é por falta de slots, mas é por falta de condições nos aeroportos. Os aeroportos têm vários problemas na carga, na expedição da carga, na rastreabilidade da carga, e nós também, com a Ana, aí há tempos, disputámos um trabalho para tentar perceber como é que poderíamos melhorar, seguindo aqui um bocadinho as palavras do Álvaro Costa. Também gostamos de explorar até ao máximo aquilo que temos para depois percebermos que investimento temos que fazer a seguir, mas enquanto houver condições para fazer aí, acho que as devemos melhorar, e às vezes esse melhoramento da infraestrutura não é por aí além. Portanto, nós vemos com bons olhos esta questão do aeroporto no Montijo. A decisão está tomada nesta perspectiva de libertar slots no aeroporto de Lisboa, e obviamente não me vou imiscuir em estudos ambientais, nem nada disso, porque isso não é a nossa área, não é por aí que vamos. O que nós achamos é que, ao libertar slots, poderá haver mais companhias aéreas a fazer carga no aeroporto de Lisboa, no Porto, e dinamizar de uma forma diferente o transporte da carga aérea, que se viu, mais uma vez, no pico da pandemia, ter uma estrutura, ser um meio de transporte, ser um modo de transporte extremamente importante. Aliás, só para finalizar isto, uma vez num congresso Apslog, lancei um desafio que eu acho que era o desafio da logística nacional, é fazer nas mercadorias o que as low cost fizeram. Quer dizer, as low cost vieram trazer o turismo às grandes cidades. Se nós conseguíssemos revolucionar desta forma a logística de curta distância, que é para onde é vocacionada a nossa indústria, eu acho que nós conseguíamos multiplicar por muitas vezes a nossa indústria. Eu acho que há um problema logístico neste acesso à Europa, e muito por via aérea e muito pelas infraestruturas dos aeroportos, mas aqui sim era preciso pensar uma revolução na cadeia logística, porque aí nós éramos competitivos, se conseguíssemos fazer isso. Muito bem, Lídia Pinto, uma questão, uma intervenção sobre a questão do aeroporto de Lisboa, naturalmente, foi relançada pelo António Costa Silva. Não percebi a sua pergunta. Queria saber a sua posição, a posição da ADFERCIT, naturalmente. A posição relativamente ao aeroporto. Exatamente. Em relação ao aeroporto, em termos da ADFERCIT, nós fizemos há 2 meses, um conjunto de reuniões com as várias hipóteses que estavam em cima da mesa. Ou seja, a manutenção do aeroporto da Portela. A segunda, a solução que era defendida pelo professor Matias, que era o novo aeroporto em Alcochete. A terceira, que era esta solução Portela mais Montijo, e ainda tínhamos depois uma solução que não se concretizou. Face a esta nova situação, ou seja, a diminuição que houve, penso que vai ser difícil a curto prazo recuperar os níveis de tráfego que tínhamos. Aconselha-nos de facto a repensar esta matéria. E daí estamos a pensar em setembro organizar uma série de reuniões outra vez para ouvir o que é que... Esta questão a nós sempre nos causou alguns engulhos, que é o problema das acessibilidades. Ou seja, no fundo, esta solução Montijo, em termos de acessibilidades, para além dos aspectos ambientais, que hoje ganham outra dimensão, é uma solução que entendemos que não é possível, como foi dito, é possível. Agora, resta saber se esta conclusão de ser possível é compatível com os dias de hoje. Os dias de hoje dão-nos outras folgas. E é por isso que a gente entende que devia repensar esta solução. Bem, muito bem, já ultrapassamos em 5 minutos o tempo, mas eu não posso ter aqui a Daniela e o Álvaro Costa sem colocar, obviamente, a questão
que também é focada no documento que temos vindo a tratar, da extensão na mobilidade das áreas metropolitanas em particular, com a proposta da extensão dos metros de Lisboa e do Porto. Percebi numa dupla vertente, densificação da malha e extensão da cobertura geográfica, e, por outro lado, uma aposta nas soluções de transporte em sítio próprio para as cidades de média dimensão, presumo, afastando, também é conclusão minha, do cenário, enfim, qualquer moda de metros ligeiros ou coisas semelhantes. Eu gostava de ouvir a vossa opinião curta, porque de facto já ultrapassamos o tempo, sobre esta aposta na mobilidade e no transporte público nas áreas urbanas. Perdão. Pode começar a Daniela primeiro. Antes de mais, temos que nos relembrar que Lisboa e Porto também são 2 nós urbanos da rede transeuropeia. E enquanto nós urbanos têm uma função fundamental de início e fim de rede, a última milha, e a importância de estarem conectados. Depois temos, associada à função de nó urbano, toda a sua dispersão e as suas funções de nó, das suas funções de área urbana que interligam as zonas suburbanas e toda esta envolvente da própria cidade. E, portanto, claramente os nossos metros, quer o do Porto, quer o de Lisboa, precisam de expansão. Não sei se no caso de Lisboa faz sentido ser para a periferia o modo metro ou não, isso tem que ser estudado. É a mesma coisa no Porto. Claramente há ali um investimento nas zonas centrais que ainda tem que ser pensado, e nas periferias mais próximas. Agora estender para lá muito do que é aquela primeira linha da coroa urbana, tenho dúvidas se é o metro ou não, e acho que isso tem que ser bem estudado, e se calhar temos que pensar em outras soluções, e nomeadamente de fazer valer a própria rede ferroviária e integrá-la de forma mais concreta a rede suburbana. Quanto aos outros em transporte em sítio próprio, felizmente já não está a aparecer os metros ligeiros só, não é? Portanto, já começam a surgir outras soluções, e sim, claramente, essas cidades têm aqui um peso grande, e de há bocado o Álvaro falava dali do quadrilátero e toda aquela zona, que tem ali um peso grande, tem uma pujança económica grande, e que precisam de estar bem ligados. E já agora também queria só falar que neste momento nós temos um conjunto de 15 cidades portuguesas, e grande parte a norte, que estão na liderança de um conjunto de investimentos na área dos ITS cooperativos, e de sistemas de informação, através do programa, do projeto C-Street, onde estamos aqui a criar uma rede de parceria entre estas cidades todas, que vão permitir estudar outras soluções e como vamos pôr todos estes sistemas a cooperar e a falarem uns com os outros. Bem, Daniela, obrigado. Álvaro Costa, por favor. Em relação a esse assunto, eu acho que os metros têm de ser reforçados, mas acho que, por exemplo, no Norte é muito mais importante a ferrovia, porque nós temos um território polinucleado aqui e temos um território centralizado em Lisboa. Em Lisboa há pequenas coisas que falham, e nomeadamente é a ligação dos comboios da margem sul com a margem norte, porque os comboios de alta velocidade passam no Oriente, e as ligações à margem sul a partir da Fertagos começam no Marieiro, o que faz com que haja ali uma grande desconexão na mobilidade norte-sul, e portanto há ali questões da mobilidade em Lisboa que são questões nacionais que são muito importantes. Pronto, em relação ao que era, portanto, eu para mim vejo mais a amarração do território pela ferrovia até do que pelo metro. Tendo dito isto, é evidente que os metros têm de ser expandidos. Acho que pode ser de várias soluções, portanto, pode não ser metro, embora em muitos casos até quase mais ferroviária é melhor
do que o metro. Aqui no Porto, que eu fiquei um bocadinho, portanto, a única coisa que me meteu um bocado de impressão é apontar já para a rede, não é? Apontar para um novo ponto na Rábida. Quer dizer, eu acho que essa é uma decisão local. Aliás, eu aqui o que me meteu um bocado de impressão neste documento foi o princípio da subsidiariedade. Quer dizer, há questões que é preciso perceber como é que os territórios funcionam e tem de se arranjar as soluções corretas para os próprios territórios. Isto é muito top-down, quer dizer, e a economia é bottom-up. E, portanto, como nós temos neste momento o bottom um bocado com problemas, nós temos mas é de mudar ao contrário. E eu acho que se há uma coisa que o Covid que esta pandemia nos veio mostrar, é que as soluções são bottom-up. Quer dizer, portanto, no fundo, aliás, grande parte do problema que nós temos na economia foi precisamente o Covid em Lisboa. E ser um país muito centralizado que matou a economia no Algarve, no Norte. Quer dizer, a forma como o país foi visto de fora foi terrível. E isto no Algarve, perder a economia de verão é perder um ano de economia. E, portanto, eu acho que o que nos salvou do Covid, em grande parte, foi o poder local ser muito forte, o poder autárquico, porque as autarquias tiveram respostas à sua medida, mas eu acho que há questões agora na governança que têm a ver com o desenvolvimento de Portugal nos últimos 10 anos e com agora nós percebermos que as gestões têm de ser muito mais flexíveis, que eu acho que devem levar à reorganização do Estado de cima a baixo. Bem, meus queridos amigos, Fernando Gonçalves, minuto a cada um para... eu tenho a tarde toda, mas presumo que vocês não terão. E, portanto, minuto a cada um para uma intervenção final, por favor. Vamos começar por si, Leiria Pinto. Queria só, sobre este aspecto que foi agora falado na última intervenção, chamar a atenção que no relatório que eu referi, o relatório técnico de avaliação dos programas de investimento PNI 2030 Ferrovia, foram considerados com particular relevância os projetos que recebem a recomendação específica prioridade 1. O que é que isto é a prioridade 1? São projetos para serem executados entre 21 e 23. E cá está o programa de aumento da capacidade da rede ferroviária nas áreas metropolitanas. Ou seja, isto para dizer que, de facto, é um problema que eu considero que é prioritário. Chamo, no entanto, a atenção um pouco, não digo absurdo, mas um pouco, como a gente costuma dizer, só os portugueses é que se lembram depois da maneira como a gente arruma tudo isto, é que nesta altura, que estamos muito preocupados com, de facto, melhorar a acessibilidade, nós conseguimos esta proeza que é meter o metropolitano no Ministério das Cidades e manter a ferrovia no Ministério das Obras Públicas e das Infraestruturas. Temos que encontrar aqui fórmulas. Acho que nestas áreas metropolitanas tudo isto devia ser remetido para as próprias áreas metropolitanas, porque, de facto, isto assim é muito complicado. Como última questão, volto ao princípio, que é a grande preocupação, como é que vamos, com esta fórmula que a gente tem de estar organizados, como é que a gente vai conseguir, com eficácia e com bom senso, conseguir concretizar em obra 6 mil milhões por ano. Isto passa por, de facto, em termos de planeamento, em termos de execução, em termos de fiscalização, em termos de auditoria, temos uma máquina muito afinada. E é para isto que a gente tem que caminhar, sob pena, de facto, como hoje ouvimos o Presidente da República dizer, isto é a última oportunidade que a gente tem de ter, de facto, esta batelada de dinheiro. Bom, que a gente saiba organizar para saber, de facto, concretizar este dinheiro que agora nos é posto à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Pinto. António Belmar, 1 minuto para ti, por favor. Bom, agora que o documento, enfim, está cá fora e que vai ter que ser quantificado, enviado no Bruxelas e por aí fora, aquilo que é o nosso desejo, que é o meu desejo, é que sejam ouvidos, desta vez sim, os verdadeiros interlocutores para que se cometa o mínimo número de erros e se potencie o máximo o dinheiro que venha, e aí um apelo que eu acho que é primordial, que o dinheiro seja efetivamente bem utilizado. A vergonha e a humilhação que nós passamos
sempre e quando, e depois dizemos que os frugais são isto ou aquilo outro, sempre e quando nos põem como os gastadores sem racionalidade e de dinheiros que nem são nossos, é algo que eu senti muitas vezes no estrangeiro e infelizmente tenho que dar a mão à palmatória com carradas de razão. Que desta vez saibamos fazê-lo de uma forma tirando o máximo de potenciação e para que seja o mais multiplicativo possível e reprodutivo possível na economia. Que se aproxime da economia real, ajudando a economia real. Só isto. Obrigado, Nado Martins. Um minuto Bom, para ti, por favor. o entendimento da APAT é que este documento é quase como uma locomotiva daquilo que pode vir aí. Nós entendemos que é um documento muito importante. É verdade que aborda, como eu já disse, muitas questões que já foram faladas e já foram discutidas por nós todos, mas que seja ele a locomotiva e que arraste atrás dele as vontades de todos, as sinergias de todos os players, e obviamente estou só a falar aqui na área dos transportes e da logística, que é a área que nos interessa mais. A área das empresas, como o Belmar há pouco falou, é muito importante, mas julgo que ontem também o engenheiro Costa e Silva já falou que tem que se repensar a questão dos apoios, da fiscalidade às empresas, etc. Isso, obviamente, que é importante. Para nós, entendemos que este documento, mais uma vez, é extremamente relevante e nós devemos-lo aproveitar de uma vez por todas para não desaproveitar aquilo que já fizemos durante estes anos todos e, agora sim, caminhar, saber gastar bem e onde gastar e só deixar uma nota que eu também não vi no documento. Acho que falta abordar uma terceira travessia do Tejo, roda ferroviária, que acho que era extremamente importante, até para a acessibilidade do aeroporto do Montijo. Só ferroviária. Obrigado, Nado Martins. Álvaro Costa e depois a Daniela Pinaria. Álvaro Costa, muito preciso. Pronto, já disse muito o que pensava do documento. Portanto, agora vai entrar numa fase de discussão que eu acho que é bom e eu espero que depois o documento final seja um bocado diferente e que seja um bocadinho mais terra a terra. Quer dizer, tem de se ligar isto às empresas e, portanto, e ligar ao modelo de governança. Que são coisas que são preocupações do professor António Costa e Silva, como ele mostra, mas que depois acho que não concretiza da forma que deveria ser feito. Quer dizer, depois acho que foi muito levado pelas discussões que teve com o Ministério e com os ministros e portanto, repetiu o que, os documentos que existiam. Mas acho que a visão tem de inverter totalmente. Portanto, porque com esta visão eu acho que é muito preocupante depois no arranque. Daniela, um minuto para ti. Daniela. Neste momento de contacto com a Daniela. Não sei se me está a ouvir. Presumo que não. Bom, enfim, a Daniela também já deixou os pontos de vista bem expressos. E como dizia agora o professor Álvaro Costa, apresentado o plano, entra-se na fase de consulta pública. Enfim, lamentavelmente, mas o calendário é o que é, isto vai prolongar-se até 21 de agosto e, portanto, fazemos uma consulta pública de um documento importante em plena época de verão, ainda que este verão vá ser, como indica, atípico, não será a melhor solução, mas, enfim, como lembrou a Daniela e bem, estamos aqui com um problema também de urgência, de timings, para preparar as coisas e para as apresentar em Bruxelas, e talvez tenha sido essa urgência que explique algumas das fragilidades e das omissões desta visão estratégica apresentada pelo António Costa Silva. Do que vos ouvi dizer, fica-me a impressão que a visão estratégica é a melhor parte, se puderem exprimir assim, é a melhor parte do documento. A concretização da visão estratégica será a parte mais a necessitar de mais trabalho, desde logo para aproximar e aumentar o impacto dos investimentos que aí virão, dos dinheiros que aí virão, aumentar esse impacto no tecido empresarial e, portanto, na verdadeira recuperação económica e social de Portugal.
Enfim, portanto, é de esperar que da discussão pública e depois da elaboração final que o Governo fará dos contributos da sociedade civil, saia um documento melhorado relativamente àquele que temos e que foi produzido, enfim, num prazo recorde. Fica também a nota que, de facto, há que ver depois como é que se paga, ainda que haja 6 mil milhões disponíveis, ou deva haver 6 mil milhões de euros disponíveis anualmente para realizar estes investimentos, mas é preciso saber como é que se paga. E há a questão que o nosso histórico recente não abona em nosso favor, que é a dificuldade crónica que temos em gastar. Mesmo quando temos dinheiro, temos dificuldade em gastá-lo. E se tivermos dificuldade em gastar 2 mil, como foi dito por um de vós, em gastar 2 mil milhões de euros por ano, será acrescida a dificuldade em gastar 6 mil milhões. E se calhar por isso, e se calhar porque não temos muito trabalho de casa feito e preparado, é que quando chega nesta visão estratégica, chega à fase de elencar projetos, foi-se buscar o que estava na gaveta, foi-se buscar o que estava já até em curso, porque não haverá mais projetos já consolidados para serem apresentados. O que cria uma dificuldade, porque obviamente, Bruxelas não dará, acho eu, os 6 mil milhões de euros às cegas e, portanto, teremos que apresentar projetos sólidos e não podemos ir lá vender novamente a alta velocidade de Lisboa-Porto e novamente o terminal de menos de 14 metros de Leixões e novamente aqueles projetos que já apresentamos e que provavelmente muitos deles já foram cofinanciados por Bruxelas. Também importará, digo eu, não disseram vocês, mas digo eu, importará que na ânsia, na necessidade de concretizarmos projetos e de concretizarmos obra, não corramos na tentação de deitar a oportunidade borda fora e de tão virados para o exterior, vermos entrar pelo nosso território adentro empresas de produção e outras estrangeiras, a fazerem elas todo o que houver aqui para fazer e, portanto, na prática, a levarem de volta, a levarem daqui para fora o dinheiro que Bruxelas nos dará. Porque, senão, a economia real, as tais empresas que estão em dificuldades, como Antônio Belmar lembrou bem, que a partir de setembro ainda vamos ver como é que isto vai correr, obviamente não terão oportunidade de beneficiar e, portanto, os empregos, a estrutura, a saúde económica financeira das empresas e depois nós sentir-se. Enfim, este foi o primeiro debate que fizemos sobre este plano, evidentemente, tendo ele sido apresentado formalmente ontem e havendo até 21 de agosto para refletir sobre ele, não tínhamos toda a pretensão de esgotar aqui o tema e de dizer verdades absolutas sobre ele. Agradeço aos meus convidados por terem estado aqui e mais uma vez connosco para Fernando, este trabalho. Sim, verdade. Okay, vou falar que eu tinha ficado, foi exatamente sim, naquela parte final que a rede foi-se abaixo. Não te quero roubar um minuto, por favor. Não, só queria dizer que a importância de fazermos agora o trabalho de casa, de preparar, de estudar, de quantificar, de avaliar os impactos e depois de ir transmitir isto e depois ir pressionando Bruxelas, estar presente, mostrar, fazê-los convencer de que o projeto também é deles. Só assim é que vamos conseguir chegar lá. E, eu vejo isto muito na perspectiva do completar da rede transeuropeia e o completar do corredor atlântico, e neste momento ainda estamos com muita coisa por fazer. E não é só na parte da ferrovia, na parte de rodovia, em termos de autoestradas e de boas estradas temos, mas temos que as começar a preparar para a automação. E a automação é muito falada neste plano, mas as nossas estradas têm que ser preparadas. As nossas estradas têm que ter aqui uma renovação forte ao nível de garantir maior segurança dos utilizadores, de serem umas estradas mais tolerantes que permitam
maior segurança rodoviária. Tudo isso são investimentos que têm que começar a ser pensados e a ser planeados também. Muito bem, Daniela, obrigadíssimo por mais este aporte. Enfim, Daniela Carvalho, Álvaro Costa, António Valmar, António A. Martins, agradeço-vos a todos mais uma vez por terem estado aqui. Enfim, era fatal como destino, em vez de 1 hora, foi 1h30, mas para a próxima vez que nos convido, vocês já sabem que isto é como aos comboios, sabe-se mais ou menos quando parte, nunca se sabe exatamente quando chega, como o António Martins me ensinou aqui há uns anos, e portanto agradeço-vos. Espero que tenham estado por bem emprego e eu aprendi muito mais uma vez. E àqueles que nos estiveram a seguir através do Facebook, despeço-me que é uma próxima oportunidade. Vamos continuar a estar atentos a estes temas da atualidade e vamos continuar a falar. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.